tarde, meu povo, que a santa paz de Deus esteja convosco. Gente, mais um podcast de Frente com a Eli, hoje com um convidado, mais um, que é especial, assim como eu sempre digo, todos são. Senhor Judiron, superintendente da Casal, veio aqui, gente, para apanhar. Mentira, gente, foi só para fazer alguns esclarecimentos. Boa tarde, tudo bem, Judiron? Boa tarde, Eli. De antemão, agradecer a oportunidade. É muito bom trazer para a população de São Sebastião esclarecimentos quanto às problemáticas da água, quanto às suas contas, e estamos à disposição. Ok, nós aqui te agradecemos muito por aceitar o convite. Foi uma honra falar com vocês hoje pela manhã. Quero desde já deixar aqui a nossa gratidão, tanto em meu nome como da equipe Jornal Fale Tudo Se Puder. E conte conosco. E nós temos aqui algumas perguntas. Pronto e preparado para responder? Fique à vontade. Não vai nos esconder nada? Nada. Não, tá bom, vamos lá. Você é o superintendente geral ou como funciona? É uma boa pergunta, né? A Casal ela foi dividida em regionais, né, em blocos, e eu estou superintendente da Agreste Sertão, que responde por 48 municípios, na verdade. Certo. Entre eles, São Sebastião. Ok. Então, estou à disposição para a população mesmo. Vamos lá. A primeira pergunta, deixando aqui claro, gente, muita gente nos fizeram perguntas, porém, as perguntas mudavam alguma palavra e acabava sendo a mesma coisa. Então, eu selecionei algumas para que nós pudéssemos começar a trabalhar. E a primeira pergunta, Judiron, é em relação à caixa d'água do Cruzeiro. O povo pergunta por que quando tem água na caixa d'água do Cruzeiro, a água transborda de ladeira abaixo? É uma excelente pergunta e o que a gente pede à população é realmente a comunicação de imediato. É um evento que não deve ocorrer. Então, o extravasamento de água é um desperdício e não deve ocorrer. A cada evento que alguém que mora perto consiga visualizar, pode avisar de imediato a Casal através do seu escritório ou através do 0800 e a gente encaminha alguém para solucionar. A gente mantém um monitoramento para não acontecer. Caso ocorra, esporadicamente, a gente vai sanar de imediato. Então é um evento que não deve acontecer por se tratar de um desperdício numa região que, como você sabe, a água é uma problemática. Certo, mas existe uma pessoa responsável por essa questão de estar ligando e desligando essa água no momento que enche a caixa? É uma boa pergunta, existe sim. Nós temos um sistema hoje, para todos entenderem, aqueles que não conhecem, né? A água de São Sebastião, ela vem através de um manancial coletado em Junqueiro, tratado em Junqueiro e bombeado até São Sebastião. Então, há sempre um monitoramento tanto da operação de Junqueiro quanto do núcleo local, através do supervisor local, quanto ao enchimento da caixa, quanto ao abastecimento. Então, esse evento não deve acontecer nem finais de semana, nem durante a semana. Esse é um questionamento também da população. Não, independente de final de semana, independente de horário, nós temos que estar disponíveis para sanar essa problemática. Então, o que a gente pede é comunicação para que a gente possa sempre minimizar e antecipar esses problemas. Então, temos a informação, Judiron, que uma pessoa do bairro, não sei quem, não trabalho com nomes, ele tinha o contato dessa pessoa que era responsável, que é responsável pelo desligamento do abastecimento da caixa, para quando começasse a jorrar água, para que ele fosse avisado, certo? Então, quando começava a vazar, essa pessoa entrava em contato e eles resolviam. Mas que depois ele mudou de contato e não mais... ninguém mais conseguiu falar com essa pessoa, ou seja, quando começa esse vazamento de água, da caixa d'água, realmente eu particularmente acho que já fizemos até uma reportagem sobre essa questão e assim, o desperdício de água é realmente muito grande. Mas ok, grata pela sua resposta. Eli, só aproveitando, certo. Eu acho que também esse momento é um momento para a gente estreitar cada vez mais esse laço. Sim. Como eu estou, já ressaltei no início, é muito importante a gente ter esses momentos de dialogar com a população e muito obrigado desde já pelo convite. E já deixo de antemão, até pela localidade que você mora, à disposição o meu contato, também vou fazer o que os meninos deixam o contato dele contigo, para manter essa linha direta com a Casal, porque o nosso objetivo o tempo todo é tentar melhorar a prestação de nossa prestação de serviço e estamos aqui para isso.
Tá bom? Muitíssimo obrigada, grata pela confiança. Seguindo aqui a linha de raciocínio das perguntas, desde o dia 2 de dezembro, São Sebastião sofre com a falta de água e a conta ela chega. Como a Casal pode ajudar as pessoas, porque elas estão pagando e não estão recebendo? E daí eu vou emendar uma pergunta na outra, porque essas pessoas que não estão recebendo, eu tive uma pergunta aqui onde fala sobre algo sobre 5 metros de água, e eu vi aqui que muita gente bateu na tecla de 5 metros de água. Foram várias perguntas, certo? Então, a pergunta, eu vou emendar uma na outra. O que a Casal pode fazer por essas famílias que estão pagando a água e não recebendo? E por que está vindo essa metragem exorbitante nas contas de 5 metros de água? Uma vez que as casas estão sendo abastecidas por pipas. Perfeito. Excelente pergunta também, né? E vamos para o que o regulamento da Casal informa para estes casos, tá? Sem dúvida, em caso de desabastecimento por completo, a Casal tem como premissa cancelar as faturas, desde que o usuário procure a Casal e apresente. Porque somente o usuário vai saber o seu consumo caso a caso, né? Então, até 2 metros cúbicos em locais que não foram abastecidos, essas contas podem ser levadas até o escritório da Casal e serão tratadas para um possível cancelamento. Por que a gente fala que cada caso é uma análise? Porque tem várias situações que podem fazer com que a população consuma pouco. Por exemplo, a gente pode estar em localidades mais beneficiadas, digamos assim, por cota, localidades mais baixas na cidade, que a pessoa é abastecida. No entanto, por ter só ele e trabalhar o dia todo fora, ele vai ter só 2 metros cúbicos, mas não por falta d'água, ou sim por seu consumo ser baixo. Sim. Já há aqueles casos que a população realmente procura o abastecimento e não consegue ter a contento. Para esses casos, com toda a avaliação, a gente faz o cancelamento dessas contas. E a outra pergunta, referente aos 5 metros. Como é que veio os 5 metros? Nessa aí, a gente vai ter que analisar realmente caso a caso. Cada realidade, ela se enquadra de uma forma, né? Como eu já falei, o exemplo do rapaz, da pessoa que pode trabalhar fora. Podemos ter fatos também, gente, que se atentar para a leitura que está no seu hidrômetro de um dia para o outro. A gente pode ter casos de vazamento em algumas residências, não estou justificando isso, mas são eventos que podem acontecer. Então, por isso que a gente precisa realmente trabalhar caso a caso nessas situações. Sim, super entendo, eu particularmente entendo e até aceito. Mas o que é inaceitável para a população é a questão de baterem na tecla de 5 metros. Se fosse um caso ou outro, ótimo, vamos falar de um vazamento, vamos falar de um uso além do comum, ou se pelo menos tivesse a água, mas não tem. Quando é falado aqui sobre a parte alta da cidade, concordo, é bem mais difícil de chegar, mas também sabemos que não é só a parte alta da cidade que está sofrendo a falta de abastecimento. Exemplo, você viu hoje um relato de um senhor que falou que na Antônio Custódio Porto, que é a avenida principal de São Sebastião e que ela é reta, inclusive alaga quando chove, lá também falta. Está faltando. Fiz questão, sua pergunta é muito boa, Eli. E eu fiz questão de pessoalmente conhecer um pouco mais de São Sebastião e fiz o trajeto por completo da Custódio Porto. E apesar de ser uma via reta, ela é uma via inclinada. Então ela tem uma parte bem mais alta, que é o início da rua, né? E eu fiz questão de ir lá justamente após a conversa que nós tivemos hoje. E eu percebi que até o meio da rua, por exemplo, a rua estava sendo abastecida, mas o final realmente está com carência. Então tem 2 vertentes que aí o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal técnico aqui está avaliando. Primeiro, essa água está ganhando pressão e está subindo para abastecer e vai conseguir abastecer essa população. Demora um pouco mais, mas vai conseguir. Uma outra linha que a gente está investigando caso a caso é o que? Pode estar tendo um vazamento não visível que só está conseguindo abastecer parte da rua. E é por isso que nossa equipe hoje está aqui fazendo algumas intervenções, alguns estudos para vislumbrar se é essa a possibilidade. Porque às vezes, isso é muito importante também a gente entender, que pode estar acontecendo um vazamento subterrâneo que vai para a galeria pluvial, a galeria de chuva, de drenagem, e a gente não consegue ver.
somente com monitoramento de pressão, ponto a ponto, que a gente vai conseguir evoluir. Então, eu fiz questão de ir na Custódio Porto, vi que ela é uma rua reta, mas inclinada. Então, sim, a parte mais alta realmente tem também uma dificuldade um pouco maior. Mas, como eu falei, a gente está trabalhando. Mas sem querer te pressionar, você concorda que a inclinação, eu concordo, é uma rua íngreme, mas não é o suficiente para aqui ter água e 3 casas depois não ter? Discordo, vou explicar por quê. Eu entendo o seu posicionamento ali, mas tecnicamente a hidráulica, a questão da água por gravidade, não é água bombeada, né? Ela realmente tem uma dificuldade para chegar em alguns pontos. É o que eu falei, eu vou ter que analisar caso a caso. Se porventura aquela casa nunca está chegando água, a gente tem um evento ali pontual que tem que tratar, sem dúvida. Se porventura aquela casa tá chegando água sempre naquele dia e as outras não estão, aí eu tenho que mudar também o meu regime de abastecimento. E é isso que a gente está tentando fazer também. Por exemplo, se eu não consigo, mesmo destinando a água para aquele trecho, eu não consigo abastecer de forma satisfatória toda a rua, eu vou ter que manter a água ali por mais tempo. É o que mais ou menos o que você falou. E aí, com mais tempo, eu vou conseguir fazer com que as pessoas que vão pegando água, que estão mais baixas, vão deixar de pegar água. Por quê? Porque estão cheios, né, com seus reservatórios cheios, e essa água vai ganhando pressão para subir para as localidades mais elevadas. Paralelo a isso, eu acho que é muito válido também a gente ressaltar que a Casal ela vai retomar algumas ações, e aí não são ações de penalização, são ações de fiscalização, justamente para a gente tentar coibir o uso indevido. E assim, ali, a gente reconhece toda a dificuldade, é muito válido todas as manifestações, e o que não é válido é a gente ter, diante de toda a dificuldade, pessoas que estão usando de forma desenfreada, de forma clandestina e prejudicando o seu vizinho, o seu irmão. Exatamente. Né? Então é isso que também que a gente vai atuar e coibir. Com certeza vai melhorar o abastecimento daqueles que precisam e que pagam suas contas. Dominó, eu gostaria que você desse um zoom aqui no nosso convidado, senhor Judirã, superintendente da Casal. Veja bem, senhor Judirã, essa pergunta foi uma pergunta que bombou depois que eu postei nos stories. Todo feriado prolongado, São Sebastião fica sem água. E eu vou falar com propriedade de causa. Vamos esquecer o 2 de dezembro até o 7 de fevereiro. Vamos falar de datas retroativas. Páscoa, Carnaval, fala mais de feriados prolongados. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Réveillon, feriados prolongados. Quando chega em feriados prolongados, seja ele qual for, vamos supor que o dia 24 de dezembro caia numa segunda-feira. Na sexta-feira, que antecede a data, já falta água. E essa água só retorna no dia 3, dia 4 do ano seguinte. E assim acontece em época do Carnaval, todas as datas comemorativas. Sendo que é um período em que as famílias mais recebem os seus familiares, alguns que moram fora, que vêm visitar. É o período que as famílias estão em casa, sem trabalhar, estão de folga, estão de férias. Agora me diga uma coisa, ao que é atribuído a isso? Por que nos feriados prolongados? Porque eu já não estou me referindo ao dia 2 de dezembro para cá, esse problema. Eu estou me referindo ao que eu tenho visto, eu junto com os demais quase 40 mil habitantes de São Sebastião, tem vivenciado. Eu posso falar dos 5 anos que eu moro aqui, mas não sei de datas atrás. Mas ao que me consta, pela quantidade de perguntas, deve ter algum probleminha. E que você deve ter uma resposta para nós. Perfeito. Na verdade, não há justificativa para tal. Confesso, de forma bem sincera, que não há nenhuma mudança de regime no abastecimento nas épocas festivas. Mas vocês tinham essa consciência de que nas épocas festivas falta água todos os dias? Não, o que eu tenho especificamente de ciência, de fatos mais recentes, até porque quando a gente faz um histórico, o que vai ser mais lembrado é o fato mais recente. A gente sabe que, por exemplo, Carnaval foi problemático para São Sebastião, e não só para São Sebastião.
Carnaval foi um evento que a gente sofreu bastante. Se vocês lembrarem, na sexta sábado de Carnaval foi um período em que o estado de Alagoas teve uma chuva intensa e com muito vento. E essa chuva fez com que faltasse energia em muitos pontos do estado. Eu estou responsável, como falei, por 48 cidades, sendo elas do sertão de Alagoas, Delmiro Gouveia, até Arapiraca, Palmeira dos Índios, e todas elas sofreram bastante com o evento de falta de energia, tá? Então, Carnaval especificamente eu recordo, mas para as outras datas não há justificativa. Se houve, não estou dizendo que não houve, tá? Mas se houve, não há justificativa que possa condensar nesses momentos a falta d'água. Por exemplo, vamos ter Páscoa agora, né? No final do ano, no final do mês a gente tem Páscoa. Não tem nenhuma programação e eu quero fugir disso para faltar água em São Sebastião. Porque então, se ele fugir, gente, agora a gente acha. Com certeza, você tem meu contato e essa linha vai ficar sempre direta, assim como os colegas que estão aqui aí mais próximos ainda. Então, assim, não há justificativa técnica que endosse uma falta d'água no momento de uma festividade, no momento em que a família está reunida. Páscoa, por exemplo, é um momento que a família único, né? Exatamente, está reunida para a Semana Santa. Então, assim, não há nenhum evento técnico que justifique tal. Então, eu recordo do Carnaval, mas se tiveram outras datas, com certeza teve outros eventos que foram eventos que fugiram do controle. O que eu posso falar é que, tecnicamente, a Casal não faz nenhuma manobra que prejudique São Sebastião. Eu me recordo que, eu acho que há 3 anos atrás, eu recebi uma visita, veio de São Paulo para cá, um familiar, e que nós tivemos que comprar água mineral para essa pessoa tomar banho, porque não só ela, mas como os moradores da casa, porque o abastecimento foi realmente zerado. Mas enfim, vamos lá. Gente, foca para mim, Dominó, por gentileza. Vejam bem, eu só vou responder essa pergunta para ser educada, como sempre fui, mas o intuito aqui não é este, tá? O intuito aqui é tratar de água. Mas como várias pessoas me fizeram esta pergunta, eu vou estar respondendo. Eu vou responder diretamente a pergunta do Moisés Lopes, _027. Não, Moisés, eu não vou sair candidata a vereadora, eu não tenho pretensão política. O trabalho que eu faço por São Sebastião, desde o jornal ao podcast e até o projeto Coração Solidário, é um projeto meu que Jesus colocou no meu coração e eu faço e pronto. Não tenho pretensão política, não tenho acordo político, não tenho lado político, eu sou totalmente neutra. A priori, eu até evito falar de política, mas qualquer coisa que você queira me perguntar depois, amigo, eu estou à sua disposição. Mas política é algo que não faz parte da minha vida. Continuando. A Casal, ela foi vendida? Não. Isso é uma excelente pergunta também para esclarecer a toda a população que esteja acompanhando o podcast, né? O governo de Alagoas, como meta para universalizar os serviços de água e esgoto em muitas localidades, ele dividiu o estado em 3 blocos, 3 grandes blocos, sendo o bloco A, o bloco B e o bloco C. Em todos esses blocos foram concedidos à iniciativa privada, através de um leilão, a distribuição de alguns municípios, né? Então, se a gente vai para o bloco A, que é a grande Maceió, quem foi a vencedora do leilão, através do leilão na B3, a Bovespa, foi a BRK, né? E a Casal continua produzindo a água e tratando. Então, como funciona nesses municípios? É uma excelente pergunta. No bloco A é a BRK, complementando 10 municípios, né? Maceió, Santa Luzia, Coqueiro Seco, Pilar, entre outros. A Casal capta a água no manancial ou nos poços, trata a água e entrega para a distribuidora, que nesse caso agora é a BRK, concessionária, é a BRK, para a BRK distribuir. No bloco B, que é o bloco que eu estou responsável, existiram alguns municípios que aderiram ao processo e outros que não aderiram. Essa questão do saneamento é uma titularidade do município. Então, o município que tem a titularidade dos serviços e ele opta por ingressar ou não. No caso de São Sebastião não entrou no bloco para
a prestação de serviço através da iniciativa privada. E para estes municípios, a Casal continua atuando plenamente. Nos demais municípios, como podemos exemplificar o município, outros municípios ao lado, ou até mais distantes, a empresa Águas do Sertão distribui, que é a concessionária que venceu o leilão, e a Casal produz. Mas no caso específico de São Sebastião, a Casal continua atuando plenamente. Ou seja, a Casal não foi vendida. Onde foi concedido a distribuição a uma concessionária privada, a um parceiro privado, a Casal continua com a produção e tratamento. Certo. Então a Casal não foi vendida, continua tudo igual. Como funcionará em questão as contas de quem não tem o abastecimento? Gente, eu acho que essa pergunta ela já foi até respondida, né? Mas é bom reforçar. Mas para reforçar... Perfeito, é bom reforçar, porque sem dúvida esse é a maior dúvida da população e como venham falando, nosso interesse, claro, é ter a melhor prestação possível. Então nós tivemos dificuldades, sem dúvida, nos últimos dias, a gente ressaltou hoje lá no momento, mas é bom trazer aqui mais uma vez, a gente tem problemas de fornecimento de energia que impactam diretamente em São Sebastião. Acredito que vocês aqui em São Sebastião, em algumas localidades, também estão tendo problemas com fornecimento de energia, e isso acabou por danificar alguns equipamentos, algumas proteções que nós tínhamos, e ficamos aí 3 dias aí, sem dúvida, 24 horas trabalhando para recompor o sistema. E foi isso que gerou, pelo menos esse último momento, essa falta de água mais crítica. Estamos trabalhando para recompor, mas aquelas pessoas que não tiveram o fornecimento de água, como eu já falei anteriormente, elas devem se dirigir a Casal com a sua conta que vai chegar, e aí vai ser visto lá o quê? Qual é a sua localidade, qual foi o seu consumo de 0 a 2 em localidades que realmente comprovadamente não houveram água. E assim, a gente sabe, por exemplo, Alto do Cruzeiro aqui, uma região que teve um atendimento deficitário. Então, se alguém chegar lá com uma conta de 0 a 2 metros cúbicos, não há o que se questionar. E se chegar com mais? Aí a gente vai ter que analisar caso a caso. Eu falo assim... Mas vocês têm essa consciência de que não teve o abastecimento? Aí, o que acontece? Cada região, cada residência, ela está localizada num ponto específico. Sim. E a gente não pode disseminar isso como um todo por tal justificativa que até você colocou inicialmente. Às vezes o seu vizinho, do seu ladinho, conseguiu ter um fornecimento bem melhor do que o seu e conseguiu atender às suas necessidades, mas o seu não conseguiu. Então, por isso que eu tenho que atender caso a caso. Numa localidade como o Alto do Cruzeiro, entre outras, teve residências que são mais favorecidas não pela Casal, mas pela localidade de estar em uma região mais baixa, como outras que vão ser menos favorecidas em relação à cota. Então daí que a gente não pode, esse é um regramento da Casal de 0 a 2, quando ultrapassa os 2 a gente tem que passar para uma análise mais aprofundada, mais pontual, e eu não posso te falar de imediatamente que essas contas são canceladas sem essa análise. Certo. Ok. Gente, com todo respeito à ausência, como chama o funcionário de vocês? Com todo respeito à ausência do Ulisses, mas eu vou ter que falar. As pessoas perguntam por que o atendente daqui ele é tão grosso com a população. Vocês acham que ele está apto a ocupar o cargo? Vamos lá. A gente teve algumas reclamações desse tipo hoje e tenho certeza que não é um procedimento da companhia, né? Internamente a gente está analisando tudo que foi nos trazido. O Ulisses, ele é uma pessoa que ele tem uma experiência já na companhia há um tempo considerável, então ele já provou um bom atendimento em outras localidades, e se houve essa reclamação aqui, a gente tem que se aprofundar realmente internamente. Na verdade, são várias reclamações, né? Eu tive aqui vários relatos. Perfeito. E isso que a gente tem que tratar, não é procedimento. A gente está aqui para atender a população da melhor forma possível. Como eu falei hoje, mais cedo, né? A gente está aqui para realmente esclarecer. Isso foi muito bom. Ele, mais uma vez, parabéns até pela condução naquele momento crítico, senão a gente não conseguia conversar com ninguém. Eu que agradeço pela receptividade. Então, quando se torna um evento
de uma manifestação em que todos falam ao mesmo tempo, você não consegue externar, fica ruim. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu também levar um pouco do que a gente, esclarecimentos da população. Estamos usando mais essa oportunidade aqui também para isso, tá? Ouvimos essas críticas quanto ao atendimento. Internamente vamos sim tratar e a gente espera que cesse também essas reclamações. Amém. Eu creio que serão cessadas, até porque eu creio e eu acredito muito de que a Casal irá sim se posicionar, como já está se posicionando. Para mim, a vinda do superintendente até o podcast, gente, para estar falando diretamente com vocês, para mim já é uma resposta positiva. Todos sabemos que para alguns, infelizmente, isso não é nada, mas tenham em mente o seguinte, que o omisso, ele não dá as caras, entendeu? Então, a partir do momento que ele se prontificou a vir de Maceió, sei lá de onde, para nos receber de manhã na manifestação e aceitou o convite para vir ao podcast, com certeza ele tem uma boa vontade de resolver a questão da nossa água aqui da cidade. Então, eu conto aqui desde já com a colaboração de vocês. Vocês que, inclusive, chamam muito o jornal para que esteja cobrindo, para que faça matéria, para que reclame. Gente, esse é o momento. Esse era o momento de vocês fazerem muitas perguntas, que foram muitas perguntas repetitivas. Esse era o momento de vocês estarem hoje na manifestação, mas muitas das pessoas que, inclusive, sentimos muita falta dos representantes da cidade. Não compareceu nenhum representante da cidade nessa reivindicação de hoje. Mas, para vocês cobrarem, vocês precisam mostrar as caras. Porque eu estou dando a minha para bater. O superintendente também está aqui. Então, vocês têm para que nós possamos ajudar a você, cidadão, cidadã, do bem, trabalhador, merecedor da água, assim como eu também pago os meus impostos, vocês têm que se ajudar. Se ajudem para que nós possamos ajudar a vocês. Judiron, é isso? Perfeito. Quer deixar algum outro recado? Sim. Como você já falou, a gente está aqui realmente para avançar nas tratativas para a resolução do abastecimento de São Sebastião. Como já falei anteriormente, a gente não vai conseguir chegar ao 100% de uma hora para outra. A gente está trabalhando diuturnamente para que isso aconteça. Com certeza nas próximas semanas haverão algumas intervenções a mais no sistema para melhorar. E para melhorar e equacionar. Então, equacionar de que forma? Equalizar esse abastecimento das comunidades e não fazer com que aquelas que estão em posições em cotas mais elevadas, em altitude maior, tenham dificuldades e não peguem essa água, ou só tem essa água no período A, no período B. A gente está trabalhando para melhorar. E eu estou aqui justamente para, de perto, acompanhar esse processo como um todo. De antemão, agradecer mais uma vez, Eli, a oportunidade, deixar esse caminho aberto, essa linha aberta. Quando for Maceió, quiser nos visitar também lá, eu fico um pouco lá, fico viajando bastante no interior, mas também fico sediado em Maceió uma parte do tempo. E quando puder, quiser, tenha certeza que a gente vai te receber de braços abertos e a qualquer um da população para trazer esclarecimentos sobre São Sebastião. Agradeço demais, estamos à disposição. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Mais uma vez, me coloco à disposição da Casal para qualquer esclarecimento que seja necessário fazer. E estamos aqui para ouvir tanto a população quanto o outro lado. É o que eu sempre digo, aqui nós trabalhamos nós somos a voz dos que não falam. Essa é a grande verdade. Então, assim, nós escutamos os dois lados. Jamais nós vamos ouvir um lado e deixar o outro lado sem ter direito de resposta. Então, nós estamos tendo, nesse momento, uma resposta e eu sou muito grata, te agradeço. Eu, em nome da minha equipe, que inclusive a maioria deles estão dormindo nesse momento, mas te agradecemos de coração. Que Jesus abençoe. E eu espero que, gente, que de alguma forma nós tenhamos conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. E caso alguém tenha mais dúvidas e que aqui não foi tirada, pode me procurar, que eu tenho certeza que ele não vai se negar a responder o meu WhatsApp. Porque se ele negar,
Eu lido. Vocês sabem que eu sou cômoda, né? Então eu sou uma pessoa meio chata de vez em quando. Mas enfim, isso é brincadeira, viu? Só um pouquinho chato. Só um pouquinho. Mas quero aqui agradecer a você, a sua equipe. Que Jesus os abençoe. Podcast de Frente com a Eli, dentro da sua simplicidade, tem um coração gigante. E sempre que estiver por aqui, precisar, Eli, eu quero soltar a voz. Estamos aqui para ouvir. Nossos canais estão sempre abertos para a voz do povo, seja de que lado esteja. Eu agradeço mais uma vez, Eli, e estamos à disposição. Vamos nos ver outras vezes, com certeza, e com certeza trazendo notícias melhores do que esse evento de São Sebastião. Amém, eu creio. Alguém aí tem alguma pergunta? Não tem? Nos comentários tem alguma pergunta? Nos comentários? Gente, se você fez pergunta aí nos comentários, não tivemos como visualizar e responder. Então, nos pergunte depois, que com certeza eu terei alguma resposta para dar para vocês, tá? A caixinha de pergunta foi aberta, então algumas pessoas, muita gente fez, mas algumas pessoas não têm acesso ao Instagram. E então você que não sabe como lidar, como responder na caixinha e quer fazer alguma pergunta futuramente, nós estamos aqui também à disposição. Desde já, um forte abraço a vocês, que Jesus abençoe. Mais uma vez, meu querido, muitíssimo obrigada, gratidão, foi uma honra enorme conhecer você. E mais uma vez, o jornal Fale Tudo Se Puder e o podcast de Frente com a Eli está de portas abertas. E uma salva de palmas, não é para ele, é para Jesus, tá? Boa tarde, meu povo!